Então, pessoal, nas primeiras 2 videoaulas, nós falamos para vocês sobre a origem do islamismo. Falamos do seu fundador Maomé, do Alcorão, dos princípios básicos. Apresentamos conceitos como monoteísmo, politeísmo, hégira. Explicamos a diferença dos 2 grupos que se criaram após a morte de Maomé e como eles se difundiram no mundo até chegarem ao Brasil. Citamos as várias áreas do conhecimento desses povos para a sociedade global que ultrapassa os tempos. Agora, Iris fará a leitura exemplar de alguns trechos de uma entrevista, em que a cientista social francesa Juliette Minus apresenta sua visão sobre aspectos da situação social da mulher em países islâmicos atuais. Qual o significado do véu no mundo muçulmano? O véu não tem a mesma significação nas origens de hoje. Em quase todas as sociedades, as mulheres usaram o véu. Nos anos 40, na Europa, uma mulher que saísse sem chapéu era considerada sem honra. Precisava sair de chapéu e com luvas, esconder o cabelo e não pegar na mão de um desconhecido. A história do véu é muito antiga e é provável que as mulheres não estivessem sistematicamente veladas na época de Maomé. Quando Maomé chegou em Medina, ele recorreu ao véu para distinguir as mulheres que eram crentes das outras. Quais os versículos do Corão diretamente relacionados à submissão das mulheres? Nos capítulos do Corão, não existe um desenvolvimento longo sobre esse ponto preciso. Há referências às mulheres ao longo do Corão, versículos que dizem respeito a elas. Os 2 versículos mais importantes são a repúdio e das mulheres. O Corão diz que tanto o homem quanto a mulher devem ser punidos quando se comportam mal. E diz ainda que os homens e as mulheres são iguais diante de Deus, ou seja, quando mortos. Porém, também diz que o homem tem preeminência sobre a mulher, ou que ele é superior e a mulher lhe deve obediência, como ele deve obediência a Deus. Em que condições se dá o repúdio? Em quaisquer condições. Por ser estéril, por não ter filhos homens, por não cozinhar bem, ter mau humor, enfim, por qualquer coisa. E o homem não tem que prestar contas a ninguém. Basta usar a fórmula do repúdio, com ou sem testemunha, e o que resta à mulher é ir embora. Onde a mulher vai viver depois de ser repudiada? Tradicionalmente, vai para a casa do pai ou do irmão mais velho. E como ela é recebida? Normalmente, uma vez que o repúdio se faz com muita facilidade e porque a mulher volta com o dote e pode se casar novamente depois de 3 meses. O casamento no mundo muçulmano não é um sacramento. O Estatuto da Mulher não é o mesmo em todos os estados muçulmanos, ou seja, nos que aceitaram modernizar a lei e nos estados islâmicos como o Afeganistão e o Irã. Seria possível falar sobre a diferença? Nos países que modernizaram a lei, a mulher conquistou o direito ao divórcio, porém, em condições muito especiais. A mulher deve provar que o marido não tem mais relações sexuais com ela, que tem uma doença sexualmente transmissível ou que não a sustenta. O marido, para repudiar a mulher, não precisa de nada disso. Como atividade, pedimos que vocês, primeiro, sintetizem a entrevista de Juliette Minus, com base nesses 3 pontos: o uso do véu, a submissão e o repúdio à mulher no mundo muçulmano. Segundo, na sua interpretação, a mulher casada no Brasil atual é submissa em relação ao marido? Na próxima aula,
que será pelo Meet, vamos abrir espaços para o diálogo, possibilitando as percepções de vocês, caros alunos. Analisaremos o conhecimento absorvido através das produções de suas sínteses e interpretações. Enfim, proporcionando um debate a partir de apontamentos em suas produções. Disponibilizaremos os trechos da entrevista e as questões no grupo do WhatsApp da turma. Pedimos que a atividade escrita seja enviada para o meu e-mail. Obrigada.